É muito provável que as pessoas em volta de você olhem para você e te considerem alguém muito empático, muito agradável, leve, uma pessoa que está sempre aberta ao acolhimento, às vezes muito engraçado, aquela pessoa que conecta com as outras pessoas, ou então parece que em volta de você tudo fica muito fluido, muito leve. Você é sinônimo de gentileza e de acolhimento. Mas eu quero te fazer uma pergunta que vai diretamente ao ponto aonde a luz da sala não alcança. Quando você fecha os olhos e olha para a própria história, para onde vai essa gentileza? Existe uma dor muito silenciosa que afeta pessoas que não tiveram muitas opções de escolha, pois tiveram que lutar o tempo inteiro para pertencer, para ser amados. Fica muito fácil nesse cenário se transformar num curador do outro e num carrasco de si mesmo. É a dor de olhar para trás e perceber que você passou a vida inteira abrindo mão dos seus desejos, das suas escolhas, para seguir as escolhas dos outros, apenas para não incomodar e ter a falsa sensação de que você era amado. É aquele sentimento persistente de olhar para a tua própria história e sentir que ela foi escrita por mãos alheias. Todos os desejos dos outros, tudo aquilo que você sempre achou não tinha muita importância, mas os outros ditavam sempre o que você tinha que escolher, o que você tinha que fazer, e você acolhia tudo isso, pois também interpretava que isto era uma maneira de ser aceito e ser amado, e você foi na onda daquilo que os outros queriam, e pode ser que agora, do lugar do adulto, você olhe para isso e se sinta arrependido por não ter conseguido fazer as suas próprias escolhas, e ainda se questiona, e parece que isso criou dentro de você um sentimento de que você nem sabe fazer escolhas. Parece que mesmo agora você, neste padrão antigo, ainda está buscando a validação do outro. É tão difícil quando a gente se depara com a gente no espelho e percebe que este espelho é partido. A gente fica tentando entender como que a gente consegue acolher tão fácil o outro, dar uma palavra de conforto, dar colo, dar carinho, dar abraço, e tem tanta dificuldade de acolher a própria história. A gente fica se punindo pela nossa própria história e não consegue acolher a nossa humanidade. E isso é um sentimento muito comum em todos nós. A gente se perdeu, pois acreditou que precisava se apagar lá atrás para receber e merecer afeto. Se você sente essa exaustão de parecer guerrear com o teu passado, com a tua história o tempo todo, enquanto finge para o mundo aqui fora que está tudo bem, fica até o final desta reflexão que a gente vai analisar juntos como poder integrar isso e fazer diferente a partir de agora. Para compreender por que é tão mais fácil ser gentil com o outro do que com a nossa própria história e com as nossas escolhas, nós precisamos olhar para trás para entender como que nós fomos organizando as nossas verdades e as nossas defesas na nossa vida. Não é por maldade que você fez isso com você, é apenas um mecanismo antigo que a sua mente criou. Nós podemos compreender essa engrenagem por 3 pontos fundamentais que eu vou te ajudar a explorar. O primeiro ponto, guarda bem ele com você, é a ilusão da escolha certa. É como se tivesse uma escolha certa. Isso é ilusão. Então, a ilusão da escolha certa e o julgamento injusto. O que isso significa? Sabe o que? Significa que a gente pega a consciência e maturidade que a gente tem hoje para julgar os acontecimentos, as circunstâncias daquela época. A gente esquece que naquela época a gente tinha outra idade, outra dor, e possivelmente a gente vivia somente no instinto de sobrevivência. Você, assim como eu, fez naquela época o que você deu conta de fazer com o repertório que você tinha, que não era muito, que não tinha muito discernimento, que procurava ser amado e pertencer o tempo todo.
Isso faz parte da nossa necessidade de alma humana. Todos nós precisamos sobreviver psiquicamente de alguma forma. E isso não faz de nós coitadinhos, vítimas. Não. Se você sair da ilusão de que tinha uma escolha certa e você se acolher e parar de se condenar injustamente, você não vai ficar num lugar de vítima. Você vai entender que isso é da própria condição de todos nós. Então, este é o primeiro elemento: é romper esta ilusão de que tinha uma escolha certa e parar de se julgar de uma forma muito injusta, pois isso é muito injusto. E como eu falei no início, se você é aquela pessoa empática, agradável, a persona está toda identificada com esta pessoa acolhedora, esse segundo ponto vai nos trazer a máscara do alegre e a sua verdadeira potência. Eu não estou dizendo aqui que o fato de você ser acolhedor, se conectar com as pessoas, de você ser gentil, é uma falsidade. Não. Isso faz parte da tua própria essência. Precisa que você entenda isso, porque de repente você vai tomar esse segundo ponto, que é a máscara do alegre e a nossa potência verdadeira, e vai dizer então, pá, mas então agora eu vou parar de agradar as pessoas. Não, pois isso pode ser simplesmente algo muito essencial seu, mas tem uma diferença muito sutil aqui. Guarda isso, não esquece. A sua gentileza, a sua empatia, a sua capacidade de acolher as pessoas, ela não é uma mentira. Essa luz é uma virtude real da sua alma. É um dom que você tem. O problema nunca foi a sua gentileza. O problema começa a aparecer, sabe quando? É quando você transforma isso como se fosse uma armadura obrigatória, em que todo o tempo todo, você vai precisar acolher todo mundo, vai precisar agradar a todo mundo, vai se responsabilizar pelo bem-estar de todo mundo aqui fora. Por mais que você tenha esta facilidade, este dom, quando isto vira uma obrigação, você como se colocasse dentro de uma armadura. E aí sim, isso passa a ser muito pesado, porque você vai contra os teus estados internos que nem sempre estão totalmente abertos para acolher. Você negligencia o seu próprio mundo interno em função de um comportamento, de um padrão que desenvolveu-se lá bem cedo ainda, mas que agora você pode parar de fazer quando isso não estiver conectado com o teu sentimento interno. Por isso que esse segundo ponto que fala a máscara do alegre, ele quer dizer em que momentos eu estou aberto para acolher, para ser gentil. Não estou dizendo aqui para você se tornar alguém arrogante, grosso, estúpido. Não. Esta potência da sua alma, mas isso como uma armadura no dia a dia te desconecta muito dos teus próprios sentimentos internos. E às vezes, no intuito de estar sempre sendo gentil aqui, de repente vai bater um vazio aí dentro quando você fechar os olhos aonde a luz da sala não chega, você vai começar a perceber, puxa, eu sou tão querido e gentil com todo mundo, e vai perceber ainda mais que você se pune, que você não se acolhe na mesma medida. Quando você acredita que você precisa estar sorrindo, amável e gentil o tempo inteiro, parece que isso vai te garantir ser amado por essas pessoas. E então você passa a esconder as suas próprias feridas, as suas próprias dores, de medo que as pessoas não te aceitem, deixem de te amar. Parece que se elas descobrirem que você também cansa, que você também chora, que você também sente angústia, dentro de você algo acredita que você vai deixar de ser amado. Já parou para fazer essas perguntas para você mesmo? A cura não é você ser gentil e cuidar dos outros o tempo todo. A cura e a integração é você abrir espaço para você também poder ser humano. Pensa sobre esse segundo ponto, essa máscara do alegre, do gentil. E saiba que se você não estiver disposto e nem com energia para acolher alguém, você pode se posicionar, você pode se retirar, você pode se recolher para preservar este teu momento. E você não vai perder esta potência de ser amável,
de ser empático e de ser gentil com o outro. Você, de repente, pode estar se perguntando, mas tudo bem, tem uma potência aí, mas às vezes é tão desgastante ter que ser assim. A gente não tem que ser assim o tempo todo. Então vamos olhar para o terceiro ponto, que seria a raiz dessa rejeição e o preço de ter que agradar o tempo todo. A gente sabe que, na maioria das vezes, essa necessidade que nós temos de agradar a todo mundo e a nossa incapacidade de validar as nossas próprias escolhas e os nossos próprios desejos começaram lá na infância. Então, está aí, sim, para a grande maioria de nós, a raiz dessa rejeição. Se de alguma forma você se desenvolveu, se estruturou, cresceu, sentindo, por exemplo, que a sua presença era um incômodo, que ela não foi programada ou que ela não foi desejada. Sim, talvez quando criança você se sentiu um estorvo. É como se você interpretasse do seu jeitinho de criança que aquele adulto que estava em volta de você, seja teu pai, tua mãe, cuidadores, não sei, é como se eles, de alguma forma, mesmo que não em palavras, mas em comportamentos, eles estivessem dizendo: se você não existisse, minha vida seria mais fácil. Dói isso, não é verdade? E aí, com a nossa pouca estrutura quando criança, a gente começa a interpretar e guardar essas regras internas de que a gente mesmo tem que ser muito agradável aqui fora para pertencer, para continuar, ser amado. Parece que a raiz desse sentimento está muito conectada com uma ideia tipo: a minha existência não era bem-vinda. Sensação de estorvo, de peso. E você percebe que desse sentimento é muito fácil partir para comportamentos do tipo: para que eu não atrapalhe, eu nem vou ousar escolher aquilo que dizem para que eu faça, para que eu escolha. E aí a gente foi deixando que os outros escolhessem por nós. Fomos seguindo a onda, a vontade alheia, as direções dos sonhos e desejos dos outros, os planos dos outros. E agora você olha para trás e diz: puxa vida, por que que eu não fiz certas escolhas? Lembra do primeiro ponto? Do julgamento injusto. Não é justo fazer isso com você, porque você não conseguia perceber isso. Percebe como esse acolhimento, essa gentileza precisa agora, em primeiro lugar, vir para você. A gente não conseguia se validar. E se aqui fora também não nos validavam, a gente se adaptou. E fazer o que agora com isso? Ir para um lugar de coitadinho, achar que aqueles que nos cuidaram foram perversos o tempo todo? Sim, houveram momentos de muitos equívocos, de muita falta de acolhimento emocional, sem dúvida, para todos nós e também para os que nos cuidaram. Quanto mais para trás a gente olha, mais a gente vai perceber que neste universo de acolhimento, neste universo de afetividades, isso foi terrenos muito áridos para nossos avós, bisavós. Fazer o que agora? A gente já olhou para esses pontos e fazer o quê? Compreender isso traz um certo alívio para nós, porque aí a gente abre o espectro e percebe que, de alguma forma, só com características e nomes diferentes, essas dores fazem parte de todos nós da humanidade. Nós não somos compostos só de dores, não, mas que elas fazem parte. Então, isso traz um certo alívio. O que fazer quando está acordado agora para a tua realidade presente? É esta ação, é esta decisão que você vai fazer a partir de tomar essa consciência, é o que vai fazer a integração e vai te trazer mais leveza para você ocupar o teu dia a dia com mais energia psíquica, com mais honra pela tua própria história. Para a gente começar a mudar essa postura interna hoje, eu quero te propor duas ações práticas. A primeira delas é você reassumir as rédeas das suas escolhas, das suas decisões. Dentro daquilo que é possível, nem que seja uma pequena escolha, pode começar bem pequeno. Sabe, qualquer decisão, qualquer escolha, por menor que seja, sempre que você se pegar concordando com algo só para não incomodar ou para ter que ser gentil, faça essa pergunta para você: isso é o que o outro quer ou é o que eu quero? E se não é o que você quer, escolha não querer e se valide.
nessa escolha. Você tem esse direito. Esta é uma ação prática que a gente precisa começar a exercer se a gente nunca fez isso. A gente precisa começar a exercer esse direito, por menor que seja esta postura ativa e prática. E sim, lembre do primeiro ponto, o julgamento injusto. Olhe para as suas escolhas do passado a partir de agora com um filtro novo. Não olhe para elas como se fossem erros tolos ou bobos, mas olhe para elas como a única possibilidade que você, naquela época, de uma forma assustada diante de tudo isso, conseguiu lidar. E lidou desta forma porque buscava pertencimento, porque buscava ser amado. A segunda ação que eu quero te propor é um exercício de autoacolhimento que a gente vai fazer juntos agora. Eu te convido a fazer uma pequena pausa. Se for possível e for confortável para você, feche os seus olhos. Inspire profundamente, trazendo o seu ar para o abdômen. Solte devagar, esvaziando o peito, relaxando os teus ombros. Sinta o peso do seu corpo. Sinta que você ocupa um espaço real, um espaço de direito, um espaço que é seu neste mundo. Sinta-se presente, ocupando esse teu espaço. Deixe os julgamentos do mundo e as cobranças do passado do lado de fora. Traga sua consciência para o centro do seu peito. E imagine que você está diante daquela sua versão do passado. Aquela criança ou aquele jovem que se sentiu um incômodo, que achou que a sua presença não era bem-vinda e que se apagou para os outros escolherem por ele. Imagine esta criança ou este jovem e olhe bem nos olhos dela. Em vez de apontar o dedo ou exigir perfeição, estenda a mão. Acolha essa sua versão. Diga mentalmente para ela: você tem o direito de estar aqui. A sua presença é bem-vinda e o seu lugar no mundo já é seu. Você não precisa mais pedir licença para existir ou agradar a todos para ser amado, amada. Eu me perdoo. Eu me valido e eu escolho guiar os nossos passos de agora em diante. Respire fundo mais uma vez, sentindo esse abraço interno. E vá abrindo os olhos devagar, trazendo essa paz e essa certeza de volta para o seu momento presente. Ser gentil com a própria história é o ato mais corajoso de auto-amor que você pode praticar. É parar de exigir perfeição de quem estava tentando apenas sobreviver e conquistar o próprio espaço. Se essa nossa conversa fez sentido para você, se ela te ajudou a olhar para a tua própria história com mais ternura, eu quero te fazer um pedido. Comenta aqui embaixo aonde foi que te tocou, que luz isso te trouxe. E se você conhece um amigo que costuma ser alguém que acolhe todo mundo
mas que não consegue acolher a sua própria história, compartilha com essa pessoa também. Me ajude a esparramarmos essas reflexões de autoamor e de autoacolhimento, pois quando a gente se acolhe, além da gente melhorar o nosso mundo interno, a gente também ajuda a melhorar o mundo. Eu sou Everaldo Oldoni, filósofo clínico e terapeuta transpessoal, e eu quero te agradecer. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta reflexão. Se algo está mexido aí dentro de você, se acolha, seja gentil, assim como você seria com um amigo ou até com um estranho. Se autoabrace, se acolha e receba também aqui do meu lugar o meu abraço fraterno e o meu desejo de que você seja cada vez mais verdadeiro e leve na sua existência. Fique bem.